Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar com matemática. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a análise de gráficos e tabelas envolvendo os números racionais e vamos ver muitas aplicações de gráficos e tabelas. Mas por que vocês acham que nós precisamos utilizar gráficos e tabelas? Qual é a necessidade de fazermos uso de gráficos e tabelas para a resolução de situações do nosso dia a dia? Então veja, os gráficos e as tabelas, eles permitem organizarmos os dados, as informações. Então eles auxiliam, eles nos ajudam a enxergar, a interpretar melhor as informações que são dadas em um determinado problema, em uma determinada situação, ok? Então, os gráficos, eles vão expressar melhor visualmente os dados, as informações e existem vários formatos de gráficos. O gráfico, por exemplo, pode ser em barra, pode ser em coluna, pode ser em formato de linhas e até mesmo no formato de pizza. Então eles servem, eles nos facilitam a nossa interpretação. O gráfico, ele também pode ser utilizado para tirarmos conclusões e por isso nós precisamos construir esse gráfico com muito cuidado e muita atenção. Você já ouviu, por exemplo, falar do PIB? Você sabe o que significa o PIB? Então vamos lá. O PIB, ele é o Produto Interno Bruto. O PIB é um número que está muito presente no nosso dia a dia. E ele representa a soma de todos os bens e serviços que são produzidos em uma determinada economia durante um certo período. Por exemplo, o PIB, ele ajuda a avaliar a economia de um país. Ele ajuda, por exemplo, a verificar se o padrão de vida das pessoas está melhorando. O PIB, quanto maior o PIB, maior vai ser a renda de um determinado lugar. Pode ser uma cidade, pode ser um estado ou pode ser até mesmo o país. Portanto, o PIB ele está diretamente relacionado com a qualidade de vida das pessoas, ok? O cálculo do PIB, ele considera os bens e serviços finais. Por exemplo, se eu falar sobre a produção de um carro, o PIB, ele não vai levar em consideração, por exemplo, o ferro que foi utilizado na produção desse carro. Ele vai, por exemplo, considerar apenas o serviço final. Isso evita, por exemplo, que alguns produtos sejam contabilizados duas vezes, ok? Por exemplo, o que pode ser considerado no cálculo do PIB e o que não pode ser considerado no cálculo do PIB? Olha só, bens e produtos finais, ou seja, aqueles bens e produtos que são vendidos ao consumidor final, eles são considerados no cálculo. E o que não pode? Bens intermediários, por exemplo, produtos utilizados na produção desse produto final. Ou seja, as matérias-primas, elas não são consideradas no cálculo do PIB. Outro exemplo, investimentos não são considerados no cálculo. Por exemplo, gastos de empresas privadas ou do governo com objetivo de aumento de produção não são considerados no cálculo. Aliás, são considerados, desculpe, o que não é considerado no cálculo do PIB. Bens que já existem. Por exemplo, uma casa, ela só é levada em consideração quando construída. Quando ela é revendida, ela não entra no cálculo do PIB. Por exemplo, gastos do governo. Gastos do governo são considerados no cálculo do PIB. Agora, atividades informais
não são consideradas no cálculo do PIB, ok? Então veja esse exemplo. Esse é o histórico do PIB brasileiro de 2011 até 2020. Então veja, ó, eu tenho todos os anos aqui, de 2011 até o ano de 2020, e aqui, ó, nessa coluna, eu tenho a taxa do trimestre anterior de 2010 até 2020 em porcentagem, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, 2011, se eu quiser mais ou menos saber quanto foi o PIB nesse ano, então eu vou dar uma olhadinha aqui e eu percebo que a maioria dos valores, eles são positivos, eles têm uma porcentagem positiva, ok? Agora, em 2011, eu tive um PIB um pouquinho baixo aqui também, ok? E aqui em 2012 também eu tive um PIB baixo, mas depois eu recuperei, ele passou a ser positivo, tá? Então, observem que para cada ano nós temos 4 informações, uma para cada trimestre do ano, né? Então, vocês viram aqui que eu tenho 4 informações do PIB para cada ano. Cada coluninha dessa, ela representa um trimestre. Como o PIB se desenvolveu a cada trimestre de cada um desses anos, ok? Então, por exemplo, ó, essa primeira coluna representa o primeiro trimestre de 2011. A segunda coluna, segundo trimestre de 2011. Então, no terceiro trimestre, se vocês observarem, no terceiro trimestre de 2011, foi onde o PIB se apresentou negativo, abaixo de 0. E no quarto trimestre de 2011, ele já ficou positivo novamente, ok? As taxas comparativas do PIB do trimestre, elas são representadas, então, nesse formato, no formato de colunas. Lembra que a professora falou antes? Os gráficos, eles podem ter vários formatos. O formato que nós estamos trabalhando aqui nessa imagem é o formato de coluna, ok? Observe, então, que de 2014 até 2016 foram anos que apresentaram um PIB predominantemente negativo, ou seja, abaixo de 0. Porque se vocês observarem aqui, ó, esse PIB ele está vermelho, negativo, abaixo de 0. Então, nós tivemos aqui uma recessão. Por isso que ele apresenta esse valor de menos 2,2%, ok? Por exemplo, vamos analisar aqui a taxa do quarto trimestre, tá? Do ano de 2013. Vamos verificar aqui, ó, o que aconteceu com a taxa do terceiro trimestre, ó, ela é positiva, mas quando eu analiso, por exemplo, o quarto trimestre, ela diminui. Ela ainda não está negativa, mas ela está ali no limite, ok? Bom, nesse caso, se a gente for analisar aqui, ó, em 2017, né, o primeiro trimestre de 2017, agora a gente está pegando um outro ano e um outro trimestre. O que significa isso, hein? Significa que esse PIB, olha lá antes, ó, ele estava negativo, então significa que ele cresceu 1,6% se a gente comparar, por exemplo, ao trimestre anterior, ao quarto trimestre de 2016. Ou seja, ele recuperou, ele ficou positivo, ok? E se a gente analisar, por exemplo, esse segundo trimestre de 2015, dá uma olhadinha, ó, o que aconteceu no segundo trimestre de 2015? Então, no segundo trimestre, nós tivemos uma queda no PIB de 2,2%, se a gente comparar ao trimestre também anterior, tá? Ou seja, se a gente comparar lá ao primeiro trimestre de 2015, certo? Então, agora, vamos para o Praticando 1. Vamos ver se vocês
vão conseguir interpretar essa situação, ok? Observe no gráfico abaixo o histórico do PIB brasileiro de 2011 até 2020. O que podemos dizer do PIB do quarto trimestre de 2020? Então, dá uma olhadinha lá no ano de 2020, tente localizar o quarto trimestre e analise o que aconteceu com o PIB do quarto trimestre em 2020. Então, vou dar um tempinho para vocês tentarem resolver e já voltamos. Vamos corrigir o nosso exercício? Então veja, olha só, no quarto trimestre de 2020, significa que houve um aumento de 3,2% no PIB, comparado com o trimestre anterior, ou seja, foi positivo, porque ele está acima de zero, ok? Então vamos lá, verifique agora esse gráfico histórico do PIB no Brasil de 2011 até 2020. Neste gráfico, nós temos aí uma análise do PIB de 2011 até 2020, ok? Então vocês verificaram agora que eu só tenho uma coluna para cada ano, ok? Não tenho mais as colunas indicando cada trimestre, certo? Então vamos para o praticando 2. Olha só, por que em 2020 houve uma queda tão grande do PIB? Então a professora vai dar um tempinho para vocês analisarem e já voltamos.
Vamos lá, pessoal, vamos corrigir o nosso exercício. Então, vamos lá. 2020, nós sabemos que foi o ano do início da pandemia pelo coronavírus. Então, o nosso país, ele teve que se adaptar, teve que se reinventar para não comprometer ainda mais a sua economia. Então, isso justifica aí um PIB tão baixo, ok? E no Praticando 3, olha lá, se em 2016 o PIB brasileiro foi de 6.269 trilhões de reais, qual foi o PIB de 2017? Então a professora vai dar um tempinho para vocês pensarem como vocês resolveriam essa situação, ok? Vamos lá, pessoal? Então vejam, o PIB de 2017, ele teve um aumento. Olha só, ele estava negativo, ele ficou positivo. Ele teve um aumento de quanto? Olha lá, de 1,06%. Então, vamos pensar como é que a gente vai resolver esse caso, ó. Em 2016, o PIB foi de 6.269 trilhões. E em 2017? Então, em 2017, houve o aumento de 1,06%. O 1 significa o valor inteiro, o 100%, ok? Esse valorzinho inteiro, mais um acréscimo de 6%. Então, nós vamos pegar o valor inteiro, os 6.269 trilhões, que representam o inteiro, mais 0,6% desse valor. E vamos calcular, então, qual foi o PIB de 2017, ok?
Então, quando eu faço a multiplicação de 0,6%, eu tenho que transformar esse númerozinho aqui em um número decimal. 0,6% é o mesmo que 0,6 dividido por 100, que vai dar 0,006, 6 milésimos. Então, eu vou multiplicar esse valor por 6.269 e vai dar 37,614, tá? E aí eu vou somar esse valor com 6.269, qual foi a unidade? Trilhões. Então eu vou somar, então significa que aproximadamente o PIB de 2017 foi de 6.306,62 trilhões, ok? Nesta aula, nós falamos sobre análise, sobre a interpretação de gráficos e tabelas envolvendo os números racionais negativos e ainda aprendemos o conceito de PIB. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!